Olá, pessoas! Voltamos aqui para mais uma aula, de instrumentação industrial. Bem, onde hoje nós vamos começar falando aí sobre a norma ISA 5.1 de 2009. Bem, por que eu vou falar sobre isso e qual que é a relação dessa norma com aquilo que a gente estudou até então, que seriam malhas e os equipamentos que estão dentro dela? Bem, basicamente essa norma ela é quem vai determinar como que a gente vai utilizar todos esses equipamentos, como é que a gente vai conseguir identificar esses equipamentos e assim por diante. Ou seja, essa norma ela trata da simbologia e identificação de todos esses equipamentos relacionados à automação industrial. Bom, e por ser uma norma, ela vai de certa forma criar padrões para que todas as indústrias sigam, e isso é uma norma internacional. Então, se por um acaso vocês forem uma indústria aqui no Brasil, na China, na Rússia ou em qualquer lugar do mundo, espera-se que as indústrias, qualquer equipamento de automação industrial, siga, essa norma aqui, já que ela gerencia, faz a simbologia e a identificação de todos esses instrumentos. Bom, e aí, qual que seria a ideia então dessa norma? Essa norma ela vai ser aplicada, a gente vai conseguir perceber ela principalmente nestes equipamentos aqui. Bom, na última aula eu avisei para vocês, eu tinha comentado para vocês, olha, isso daqui é um tanque, isso é um motor, isso é uma válvula. E aí a gente tem dentro desses nossos equipamentos sensores, atuadores e assim por diante. Ou seja, onde que eu tirei todas essas informações? São da norma. A norma é quem vai falar para a gente que isso é um motor, isso é uma válvula e assim por diante. Além disso, por exemplo, eu sei que esses equipamentos estão interligados, baseado em um formato de comunicação e assim por diante. Ou seja, várias coisas vão estar nessa norma para que a gente consiga fazer um padrão, criar um padrão entre esses equipamentos. Bom, e aí, para entender essa norma, a gente precisa estudar, aliás, para entender esses dispositivos, a gente precisa estudar essa norma e outros documentos também que vão estar relacionados a ela. E aí, neste primeiro momento, nós vamos basicamente entender qual que é aquele nome de cada um dos equipamentos. Porque a norma ela é muito grande, ela é muito extensa. E aí a gente precisaria, de certa forma, dividi-la em algumas pequenas partes para conseguir entender ela como um todo. E aí, neste primeiro momento, a gente vai basicamente focar nas letras que são utilizadas. Então, aquele LSL, HS e assim por diante. Bom, mas antes disso, eu quero falar para vocês, que para vocês terem acesso à norma, é interessante e é necessário que ou vocês comprem ela ou sejam membros da ISA. E aí, o fato de vocês serem membros, traz vários benefícios aí que também pode ajudá-los na vida de engenheiros, técnicos e assim por diante relacionados à automação. E aí, significa então que eu vou passar todas as informações da norma? Bom, obviamente que não, porque, como eu disse, a norma ela é muito extensa, ela traz muitas informações. Só que dentro dela, existe uma especificação que a gente pode utilizá-la como exemplos, discussões ou até como uma literatura técnica. E é basicamente isso que eu estou utilizando para conseguir passar esse conhecimento para vocês. Mas, novamente, é indicado que vocês tenham acesso, se tornem membros, por exemplo, para conseguir ter todas as informações, todos os detalhes
que existem na norma. Bom, e aí, entrando então nessa ideia de entendimento dos equipamentos, a gente vai falar das letras que vão identificar esses nossos equipamentos. E aí, a primeira letra, que vai ser de certa forma a principal para a gente, ela vai estar relacionada à nossa variável de medição. Ou seja, qual que é a grandeza física que eu estou medindo? É temperatura, nível, pressão, corrente e assim por diante. Então, a primeira letra que a gente for colocar nos nossos equipamentos vão estar relacionados a essa variável, essa grandeza que o nosso equipamento vai estar medindo, por exemplo, ou atuando. E aí vocês vão perceber que na tabela que eu vou mostrar para vocês, existem algumas informações um pouco diferentes. Por exemplo, existem alguns equipamentos, algumas letras que vão estar relacionados a usuário, ou então existem outras ocasiões especiais, como a letra A e a letra X. Isso a gente vai ver mais para frente. Bom, mas vamos então ver quais são essas variáveis de medição que nós vamos colocar aqui. Olha, basicamente existem as letras que a gente vai apresentar como essas variáveis, e aí cada uma dessas letras pode fazer a medição de uma grandeza diferente. Então, por exemplo, E vai ser tensão, F será vazão, o L é o nível e assim por diante. E aí percebam essa ideia que eu falei para vocês, olha, aqui o M, por exemplo, está como usuário. O N também é usuário, o O é usuário, o G é usuário e assim por diante. Da mesma forma que a letra X aqui, ela está denominada, ela identifica algo não classificado. Bom, qual que é a diferença ou quais são essas informações? O que a gente tem como algo importante baseado nessas identificações aqui? Bom, basicamente, as letras que estão identificadas como usuário são aquelas que o usuário ele pode utilizar para identificar alguma grandeza que até então não estava nessa tabela. Então, deixa eu voltar aqui e vocês vão perceber que, por exemplo, a ideia de luminosidade não vai estar indicada aqui nessa nossa tabela. Então, o que eu poderia fazer nesses casos? Nesse caso, eu poderia, por exemplo, considerar que a nossa letra N seria, então, luminosidade. E, obviamente, eu teria que identificar isso em alguma legenda ou alguma anotação para que qualquer outra pessoa que pegasse esse mesmo documento que eu estou criando consiga entender que onde eles observarem a letra N estaria relacionado à luminosidade. E aí, outros casos acontecem, essa ideia de usuário acontece, por exemplo, nessas letras que eu já tinha identificado para vocês. Bom, a letra X, ela vai estar um pouco relacionada a essa ideia de usuário também. Ela até então na tabela é identificada como não classificada. Só que a gente pode utilizá-la da mesma forma que letras identificadas como usuário. Ou seja, eu posso falar que a minha letra X seria essa minha luminosidade. Só que a letra X ela tem uma característica diferente. A letra X a gente pode utilizá-la com informações diferentes em documentos diferentes. Então, vamos supor, eu tenho um documento qualquer aqui, um documento A e um documento B. No documento A, essa minha variável x, ela pode representar luminosidade. Já nesse meu documento B, ela pode representar alguma outra força qualquer, ou alguma outra grandeza qualquer.
Ou seja, a letra X ela tem essa possibilidade de modificação de informação em cada documento. E, obviamente, isso deveria estar anotado em uma legenda e assim por diante. Já a letra A e a letra U, elas vão indicar possibilidade de mais variáveis sendo medida, onde que o A será o nosso analisador, que está na tabela, e o U vai indicar múltiplas variáveis. Então, o A, nesse caso, ele vai fazer análise de diversas propriedades físicas, por exemplo, ou de vários processos, e a letra U, ele vai dar a ideia, já que é múltiplas variáveis, ele vai dar a ideia de várias medições, ou vários sinais que podem sair. Por exemplo, aquele módulo que eu falei na última aula, ele poderia ser utilizado a letra U para identificá-lo. Bem, e aí, essas variáveis de medição, elas têm a possibilidade de possuírem algumas variações, já que a nossa grandeza ela pode ter algumas modificações, como vocês vão ver aqui na tabela, na parte 2 dessa nossa tabela da norma. Bom, vamos supor um caso aqui, onde eu tenho um equipamento que ele não vai medir exatamente a temperatura em um determinado momento, mas se eu tenho essa letra K logo em seguida dessa nossa letra T de temperatura, qual que seria a ideia desse nosso equipamento? Esse equipamento ele verificaria a variação dessa nossa temperatura no tempo. Ou seja, seria como se fosse um log, um registro de temperaturas, e ela vai falando para a gente, olha, variou tanto, a partir de medidas seguidas. Ou então a gente poderia utilizar a letra D de diferença, ou seja, eu pego a temperatura em um determinado ponto, pego a temperatura diferente em um ponto diferente, né? E aí o meu sensor, o meu analisador, o meu equipamento me informaria a diferença nesses dois pontos. Então, a letra D indicaria a diferença de temperatura. E assim por diante, a gente tem aqui algumas outras possibilidades de modificação dessa nossa variável de medição. Bom, e aí as letras seguintes vão estar relacionadas às funções desse nosso instrumento, onde a função ou ela pode ser passiva, que dá a ideia de alguma leitura, que o nosso PLC, por exemplo, ou o nosso controlador vai fazer essa leitura, ou ele possui uma função ativa, algo que vai gerar alguma saída, vai modificar alguma coisa na nossa planta. E aí, novamente, a gente tem a possibilidade de ter usuário e não classificado nessa tabela de função também. Bom, vamos começar com as funções passivas. O que seria uma função passiva? Seria algo que ele gera um alarme, ou ele vai fazer uma leitura, vai fazer um scan de alguma informação, ou ele pode basicamente ser uma luz. Bom, perceba que nestes casos a gente não tem uma variação da nossa planta, a gente não tem a nossa planta sofrendo alguma diferença, alguma atuação sobre ela. São basicamente indicadores. Então, por exemplo, a gente tem o nosso sensor, um vidro, um indicador, que seria a letra I, e assim por diante. Já as funções ativas são algo que vai gerar alguma informação. Então, por exemplo, um transmissor, uma chave, um controlador e assim por diante. Aqui está a nossa tabela de funções ativas dessa nossa norma. Bom, e da mesma forma que as nossas medições elas podem ter modificadores, as nossas funções também possuem modificadores.
Esses modificadores, eles vão estar relacionados à função, ou seja, essa nossa função, esse nosso equipamento, ele pode dar a ideia de estar fechado, ele pode dar a ideia de estar em um local baixo, ele pode dar a ideia de um local alto e assim por diante. Esses daqui são os modificadores das nossas funções, funções passivas ou funções ativas. E aí, eu vou identificar para vocês algumas possibilidades de esses modificadores ou essas funções criarem uma ideia um pouco diferente. Por exemplo, aqui eu mostro algo que é muito comum nas nossas indústrias. Eu posso utilizar a letra L, que é de baixo, ou a letra H, que é de alto, um modificador indicando alto, e aí se eu duplico a letra L ou a letra H, ela vai dar a ideia de uma intensidade maior. Ou seja, dois L's, que seria a ideia de baixo, baixo, na verdade a gente vai seguir a lógica de ser algo muito baixo. Ou seja, se isso tivesse em um tanque, por exemplo, ele poderia indicar para a gente a ideia do tanque estar quase vazio. Ou o HH, que seria alto, alto, onde na verdade a ideia seria muito alto, e aí esse tanque, por exemplo, sensor, indicaria que o nível está muito elevado, ele está quase transbordando esse tanque. Então, essa ideia de HH ou LL, que é muito comum de ser encontrada, ela dá essa ideia de intensidade, algo muito alto ou muito baixo. Uma outra diferença que a gente tem aqui seriam as letras S e a letra Z. Qual que seria a ideia delas? Olha, S é segurança. Só que segurança não é exatamente uma variável que a gente consegue medir ou consegue indicar alguma atuação de segurança. E aí, a letra S, nesses casos, a gente vai utilizá-la no sentido de uma auto-atuação. O que seria uma auto-atuação? O nosso equipamento vai atuar sobre ele mesmo para criar a segurança, por exemplo, da nossa indústria. Então, um caso muito comum de auto-atuação. A gente tem aqui o nosso TSE, onde T seria temperatura, esse nosso S é segurança e o E seria um sensor, ou seja, um sensor de segurança de temperatura, que é o nosso fusível. Qual que é a ideia de um fusível? Se por um acaso passa uma corrente muito elevada sobre ele, ele aquece e abre. O fato dele abrir é uma auto-atuação, porque ele está abrindo de modo a proteger qualquer equipamento que venha logo em seguida. Então, a letra S geralmente vai ser utilizada para essa ideia de auto-atuação. Já a letra Z, a letra Z ela também pode dar a ideia de segurança. Só que a letra Z especificamente, ela vai estar relacionada a um sistema de segurança, que muitas vezes é identificado com essa sigla SIS, do inglês SIS, segurança, sistemas de segurança de instrumentos. Então, um outro exemplo aqui, a gente pode ter a sigla VZXC, o C de controlador, o X do eixo X, o V, que seria uma vibração, a grandeza de vibração, e esse Z vai ser a ideia de existe um sistema de segurança, onde nesse sistema de segurança a gente vai ter esse controlador de vibração no eixo X, por exemplo, de algum motor ou de algum
de alguma superfície que possa, por exemplo, vibrar. Então, nesses casos, o Z vai estar relacionado a um sistema, algo um pouco mais complexo, relacionado ao sistema de segurança desse nosso instrumento. Bom, e aí, voltando então naquele exemplo que a gente também chegou a utilizar na aula passada, a gente tem então aqui o nosso LT, LSL, HS, LSH e assim por diante. E aí, seguindo essa lógica das tabelas, o nosso L vai ser a grandeza medida e o nosso T, nesse caso, já que a gente só tem duas letras, o T obrigatoriamente será uma função. Por quê? Toda grandeza, todo equipamento, ele tem que ter uma função. Se a primeira letra é a grandeza, a segunda obrigatoriamente será a função. O LSL, eu sei que a primeira letra ela é a grandeza de medição, que seria nível, e o S e o L ou serão funções e um modificador, por exemplo, ou então será um modificador e uma função. Tudo isso a gente vai ter que analisar as possibilidades que a gente tem nas nossas tabelas e a partir dessa análise a gente vai conseguir saber de fato qual que é este equipamento que a gente está utilizando aqui. Bom, e o LSL, ele é até comum em diversos equipamentos industriais, onde nesse caso o L será nível, o S aqui será a nossa função de chave e o L vai ser a ideia de low, de baixo, ou seja, isso será uma chave de nível baixo. Da mesma forma, a gente tem o LSH, uma chave de nível alto. Tudo isso a gente vai ter que identificar a partir de práticas, fazer testes e assim por diante. Bom, e aí, para facilitar, né, a ideia de todos os equipamentos, eu já mostro para vocês aqui qual que é o significado de todos aqueles equipamentos que a gente tinha na imagem anterior. Bom, então, é isso. De novo, testem as possibilidades e aí, à medida que vocês forem observando as possibilidades de informação de equipamentos, vocês vão começar a ter um pouco mais de sensibilidade para saber qual é o equipamento exato para aquele caso que a gente está estudando. Beleza? Então, valeu galera e até a próxima.